Graças e paz, irmãos. Vamos continuar aqui o nosso estudo, a bênção do sétimo dia, o sábado. Então a gente vai continuar lendo lá em Daniel, no capítulo 12. A gente vai lá no verso 2, né? Então no vídeo anterior eu fui no Apocalipse para a gente poder entender, fui em Gênesis para a gente entender aqui o processo. Então, no vídeo anterior eu falei do capítulo 5, né? E quando Jesus falou que veio para julgar, e ele falou que os mortos ressuscitariam, né? Saíam dos túmulos, e uns para vergonha, uns para... vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá. Lá no versículo... Lá no versículo 29 do capítulo 5 de João, ó. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, os que tiveram feito mal, praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, aqui no versículo, no capítulo 5 de João, ele falando que veio para julgar, né? Porque aponta para o sétimo dia. Aí lá em Daniel, no capítulo 12, lá no verso 2, aonde ele vai fala assim, ó, muito dos que dormes no pó da terra. Então, isso aqui tem uma cronologia, Daniel tem a mesma cronologia de Jesus lá na ressurreição dos mortos. Aí fala no capítulo 12 de Daniel, né, no verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno, viu aí? Aí ele, no verso 3, fala assim, ó, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Então aqui ele está falando do arrebatamento. O fulgor, resplandecerão como o fulgor do firmamento, sabe? O arrebatamento da igreja viva. Mas isso depois dos mortos ressuscitar, né? Daniel fala isso e Paulo também vai falar. A gente vai lá agora. Aí aqui, ainda no verso 3 do capítulo 12 de Daniel, né? Fulgor do firmamento. E os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre eternamente. Então, aqui no capítulo 12, no verso 3, tem duas coisas, né? Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, né? Antes disso aqui, no verso 2, né? Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, né? E o horror eterno. Então, aqui é os mortos que vão ressuscitar. Vou dar um exemplo. O ladrão da cruz morreu, né? Mas ele creu em Jesus. Então, no dia do toque da trombeta, ele vai ressuscitar, entendeu? E vai ser arrebatado para o céu, né? E o outro ladrão da cruz que não se arrependeu vai ressuscitar também, mas para a vergonha e o horror eterno, entendeu? Então, ele não vai para cima. Por quê? Porque ele não creu. Então, tem que crer em Jesus, entendeu? Aí no verso 3 ele fala, ó, depois da ressurreição dos mortos, ó, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, viu aí? E ainda o resto, ó, e os que muitos conduzirão à justiça como as estrelas sempre eternamente. Aí, onde foi que Paulo tirou lá Tessalonicenses capítulo 4? Aonde foi que Paulo interpretou isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e falou lá de Daniel? Ele leu aquele texto lá, e aí ele falou aqui, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, fala assim, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, né? Essa trombeta de Deus aqui não é a sétima trombeta do Apocalipse, que é a última trombeta, não é, porque lá a sétima trombeta do Apocalipse quem tocou foi o anjo, e aqui é o arcanjo. Então, por que ele está falando aqui ao ressoar da trombeta de Deus? E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, fala da última trombeta. Por quê? Porque lá em Êxodo 19 tocou a primeira trombeta. Lembra que eu li lá em Eclesiastes que as coisas se repetem? Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 15. Então lá foi a simbologia. Lá no Êxodo 19,
do verso 10 para frente, né? Lá no verso 16 fala que no terceiro dia, aquele terceiro dia simboliza o terceiro milênio, da crucificação para cá, entendeu? E Paulo fala em 1 Coríntios 15, da última trombeta, porque aquela de Êxodo foi a primeira. Então essa aqui aquela lá de 1 Coríntios 15 é a mesma trombeta aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Aí ele fala assim, ó, descerá dos céus a ressoada trombeta de Deus, né? Descerá dos céus. Aí fala, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Viu lá capítulo 12 de Daniel, verso 2, que os mortos vão ressuscitar. E também Jesus fala lá no capítulo 5 do Evangelho de João, no verso lá 27, lá 28 e 29. Aí ele fala, e os mortos vão ressuscitar primeiro, né? Aqui no verso 16 de Tessalonicenses capítulo 4. Aí no verso 17 fala assim, ó, depois nós, os vivos. Aí lembra lá de Daniel no capítulo 12, no verso 3, lá na primeira estrofe, né? Que os sábios resplandecerão como o fulgor de firmamento. Entendeu? Lembra das 10 virgens lá do capítulo 25 de Mateus? Que tinha 5 que eram sábias e 5 nécias? Pois é, as 5 que tinha reserva de azeite, você vê que as outras quando foram buscar azeite, depois da meia-noite. Entendeu? A meia-noite ali é quando vence o sexto milênio. Então, quando elas foram buscar azeite, as que tinham reserva de azeite, a porta abriu e o noivo levou elas. Ali também é o arrebatamento. Então, elas são as sábias. Entendeu? Aí, aqui, ó, no verso 17 de Tessalonicenses 4. Ó, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ô meu irmão, consola com essa palavra, porque essa palavra aqui que está escrita aqui, foi inspiração do Espírito Santo. Consola com essa palavra. Eu sinto o cheiro do arrebatamento. O arrebatamento está chegando. Não vai demorar. Mas aí a gente vai entender, a gente volta lá para Daniel, né? Para a gente entender lá quando vai ser o processo lá que vai acontecer. Daniel 12 ainda, lá no verso 12, lá no verso 7, capítulo 12 de Daniel, verso 7, fala assim, ó, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo, entendeu? Então quer dizer, esse um tempo aqui e a metade de um tempo é a metade, entendeu? Dos 3 anos e meio, entendeu? Agora você vai lá no verso 10, no verso 11 de Daniel 12, que você vai entender. Ó, depois do tempo em que o sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias, ou seja, 3 anos e 7 meses, né? No caso, 3 anos e meio é 3 anos e 6 meses, mas aqui tem mais 30 dias. Então, depois que o sacrifício for tirado, né? Aí você vai lá em Daniel 9, no verso 27, que tá, ó, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Que sacrifício? Entendeu? E a oferta de manjares, o sacrifício lá dentro do templo, lá em Israel, porque aquele templo lá do Domo da Rocha, ele vai cair, entendeu? Assim que ele cair no chão lá, logo em seguida, não demora, acontece o arrebatamento. Aí eles vão construir o templo lá e vão sacrificar lá dentro. Mas as duas testemunhas, que é a totalidade das pessoas, dos judeus que vão crer em Cristo, e da mulher do Apocalipse 12 que ficou para trás, ela representa a outra testemunha também, eles vão morrer, todos eles vão morrer. Isso está no capítulo 7 de Apocalipse, no verso 9, entendeu? E também está no Apocalipse 6, no verso 9 e 11. Então, aquelas duas testemunhas representam a totalidade das pessoas que vai ficar
é após o arrebatamento. Então aqui, ó, na metade da semana, que é 3 anos e meio, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e também no Apocalipse 12, lá no verso 6, que fala 1260 dias, também é a mesma coisa. E lá no capítulo 11, lá de Apocalipse, no verso 3, onde fala que Deus vai dar poder para as 2 testemunhas 1260 dias. Então é 3 anos e meio, na metade da semana. Por quê? Porque na metade, depois do arrebatamento vai ter 3 anos e meio de pregação do Evangelho no mundo inteiro, nos 4 cantos da terra. Que Jesus falou isso em Mateus 24, o Evangelho do Reino. Aí inteirou os 3 anos e meio, aí vence, aí acaba o tempo da salvação. Aí não tem mais salvação. Entendeu? Aí o que acontece? Lá, quando a gente leu lá lá em capítulo 5 de Mateus, quando Jesus veio para julgar, né? Então lá ele fala, lá é o sábado, ele veio para julgar. Por quê? Porque antes do arrebatamento vai ter a ressurreição dos mortos. Então, os mortos que morreu sem crer nele vai ser julgado. Vai ressuscitar e vai ser julgado. Os mortos que morreu crendo nele vai ressuscitar e vai para a glória. Após isso, a igreja que está viva vai junto com os mortos que morreu crendo nele. E antes do arrebatamento, vai ter, eu creio que vai ter ainda algumas coisas que vai acontecer, de muitas pessoas que vai morrer, igual lá, tipo, que vai crer em Jesus, vai morrer e vai alcançar a salvação, igual o ladrão da cruz. E vai ter até pessoas que já creem em Jesus, que vai morrer, mas elas morrem salvas. E aí na hora antes do arrebatamento, elas são ressuscitadas e é arrebatada. E depois a igreja que está viva é arrebatada também. E também muitas pessoas que não creem em Jesus vão morrer antes do arrebatamento sem salvação. Entendeu? Então esses que morreram sem salvação também vai ser no sábado, no 3º dia e no 7º dia, que é o 7º milênio e o 7º milênio de Adão até agora e o 3º milênio da crucificação até agora. Então é o sábado, ele tipifica o sábado. Né? Deus trabalhou no sábado lá no 7º dia para formar o homem, e Jesus trabalhou aqui no Evangelho, no capítulo 5 ele curou no sábado, no capítulo 9 do Evangelho de João ele curou no sábado, e tem várias outras passagens, a figueira lá do capítulo 13 de Lucas e por aí. Então por isso que ele veio, que ele fala que vai para julgar. Então teve o arrebatamento, os mortos ressuscitou, os que não morreu, os que morreu sem crer nele vai ser julgado, né? E aí a igreja é arrebatada, os mortos que creu nele é arrebatado também. Ou seja, os mortos vai ser ressuscitados e ser arrebatado para as nuvens primeiro, depois a igreja viva. E aí Jesus ele ainda vai ter 3 anos e meio de salvação. Aí as pessoas que for botando a marca da besta também já vai ser julgada, né? Porque a Bíblia fala bem claro que quem põe a marca ou adora a besta não tem salvação, então já vai estar julgado, entendeu? E as pessoas que crê nele, nesses 3 anos e meio, vai ter salvação. E aí depois, lá no capítulo 11 de Apocalipse, no verso 12, fala lá que as 2 testemunhas, ela representa todas as pessoas. Aí depois disso toca a 7ª trombeta do Apocalipse, aí as 2 testemunhas revivem e vai para o céu, nas nuvens também. Amém? Então, já está aqui quase 14 minutos, vou parar esse vídeo e a gente vai continuar com esse tema aqui. E no próximo vídeo eu vou falar lá da crucificação de Jesus, onde teve um terremoto quando ele morreu e teve outro terremoto quando ele ressuscitou. Isso também tem simbologia para agora. Amém? Graça e paz, que o Senhor te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus.